encontro realizado pela Câmara Brasileira do Livro, em parceria com todas as outras entidades da nossa indústria, reúne de forma inédita os diversos profissionais da cadeia do livro. O livro que nos une é o tema do encontro de editores, livreiros, distribuidores e gráficos, marcado para os dias 26, 27 e 28 de outubro, em Campinas, São Paulo. Nesse evento, que conta com curadoria do jornalista Leonardo Neto, serão discutidos temas relevantes para o setor, como a Lei Cortês, a sustentabilidade da cadeia do livro, tecnologia, metaverso, e-commerce, o fenômeno do TikTok, a era da influência, entre outros assuntos. E para falar sobre o encontro e dar detalhes da programação, conversamos com dois dos organizadores, Vitor Tavares, presidente da CBL, e João Scortese, dono do grupo editorial Scortese e presidente da Abigraf São Paulo. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda. Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 238 do podcast do Publish News, do dia 10 de outubro de 2022, gravado no dia 6 de outubro. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thales de Menezes e Thalita Facchini. E a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, João Scortese e Vitor Tavares. Bom, muito obrigada, Vitor e João, por estarem aqui com a gente nesse episódio do podcast. E falar sobre esse evento que a gente vai ter agora em outubro, esse encontro de editores, livreiros, distribuidores e gráficos, e com o tema O Livro que Nos Une. Eu queria saber primeiro de vocês como que vocês conseguiram se juntar e juntar todas as entidades do livro para conseguir fazer esse evento? Porque acho que todo mundo tem que estar nessa mesma sintonia de querer a mesma coisa para o livro, de querer a mesma coisa para o mercado, para vocês conseguirem reunir todo mundo e criar essa programação. Então, antes da gente falar em si sobre a programação, eu queria saber como é que vocês conseguiram se reunir e pensar na ideia desse evento. Existe uma coisa muito importante nessa história toda. O que nos une, né? Quando você olha o livro, o que nos une é exatamente a convivência de mercado, né? O Vitor, os outros presidentes, todo mundo se conhece há muitos anos. Eu acho que essa convivência facilitou bastante o entendimento. Agora, durante muitos anos, cada entidade acabava trabalhando por conta própria, um esforço muito grande individual, mas fazia muito tempo que a gente não tinha algo coletivo, por diversas razões, né? A gente está acostumado com o encontro com as livrarias, com os distribuidores, mas faltava uma peça importante na cadeia produtiva do livro, que são os gráficos, né? Da mesma forma que eu acho que futuramente fica a sugestão, convidarmos também os escritores, né? Para que a gente possa ter uma cadeia completa e fazer um grande encontro. É o motivo. Primeiro, por amizade, depois, pela necessidade do momento que a gente vive, né? Onde todas as peças dessa grande engrenagem precisam conversar. E falando nisso, desde quando que começou a ideia? Desde quando surgiu a ideia, tipo assim, vamos fazer um evento unindo todo mundo, toda a cadeia do livro para discutir os temas atuais? Desde quando vocês estão pensando nisso? Então, primeiro, boa tarde, João, é uma alegria estar falando com você aí no podcast do Publish News, né? Esse, tradicional aí do nosso setor. Boa tarde, Thalita, boa tarde, Fábio, boa tarde, Thales, e boa tarde os amigos aí que vão nos ouvir e escutar depois, né?
Bem, esse encontro já é um tradicional encontro que a CBL ela já faz há muitos e muitos anos, né? Eu lembro desse primeiro encontro, ainda era funcionário de uma editora, né? Começando e fui em vários, né? Aconteceu em Campos de Jordão, aconteceu também em Mogi das Cruzes, no Resort e tal. O último foi em Mogi. E aquilo lá me impressionou tanto, eu já como presidente da Associação Nacional de Livrarias, e ver aquele encontro, aquela sinergia e aquele pessoal, aqueles profissionais do setor, né? Diretores, CEOs, pessoal, empregados das livrarias, das editoras, tal. É um encontro que abraça a todos os canais. E como o João disse, estava faltando mais uma ponta dessa cadeia, né? Que são os gráficos, né? Que uma vez que o livro impresso precisa e não tem como ele ser impresso se não tiver os gráficos, né? E ele estava, de fato, adormecido, com tantas coisas que aconteciam, tal. E era uma proposta minha na minha plataforma de ações, quando eu assumi a Câmara, vai fazer aí quase 4 anos, de resgatar esse encontro, né? Mas ele não estava acontecendo devido a tantos problemas econômicos, os problemas das editoras, crises e mais crises, é um encontro caro, né? A própria CBL não estava numa situação confortável financeiramente, mudança de diretoria, né? Mudança de sede e tal. Mas é um encontro que eu achava e acho muito importante. E eu acho que ele tem que se tornar agora, no mínimo, anual. No máximo, fazer de 2 em 2 anos, para trazer vocês, né, da mídia, da mídia especializada, e falar dos nossos problemas, das nossas demandas, dos nossos desafios, das nossas ameaças e também projetar o nosso futuro. E a gente conseguiu. Eu conversando com o João, não, Vitor, vamos resgatar esse encontro, vamos ver se a gente faz. A gente está com a agenda muito apertada, né? Mas dá para fazer ainda esse ano. E o João me incentivou, com o apoio da Abigraf, e a gente começou a desenhar isso, e eu acho que vai ser um bom e um grande encontro. Convidamos o Isnel, a Abrelivros, né? A BDL, a NL, né? A Liber, a BDU, nós quase todos. Então, acho que a gente vai ter um grande encontro em Campinas para falar de todos os nossos elos, né? Os elos da nossa indústria, a indústria editorial e livreira. Porque é importante, como profissional do livro, seja o livreiro, o editor, né, participar dessa conversa também, que acho que, claro, que é um momento que a gente quer encontrar os colegas, né, de profissão, etc., porque na Bienal foi, acho que, uma festa incrível para encontrar os leitores, né? Acho que a gente sentiu falta um pouco de conseguir encontrar os profissionais, nossos colegas daqui. Mas o que vocês acham que pelas mesas que vocês estão definindo, a programação e tudo mais, qual você acha que é importante colegas como nós deveríamos estar nesse encontro? O Fábio, você colocou uma coisa que eu acho muito importante, que é um pouco do complemento do que o Vitor falou. Eu acho que vamos voltar 20, 30, 40 anos atrás, né? Foi quando eu comecei no mercado editorial. Os problemas daquela época eram setorizados, eram bem específicos, né? O problema dos escritores é um, o problema dos gráficos era outro, o problema dos editores era outro. Então, nós tínhamos problemas dentro dos segmentos. O que aconteceu nos últimos 5 anos? Os problemas começaram a se tornar quase que únicos, quase que geral, e eles começaram a afetar a cadeia produtiva do livro. Essa é algo importante também. Agora, você tocou também no outro assunto, que nós percebemos coisas que nós já sabíamos, mas até então não tínhamos sentido na pele, que é a necessidade do corpo a corpo, a necessidade de se aproximar, a necessidade de conversar com as pessoas do mercado, né? Nós tivemos recentemente eventos onde você vai, encontra o livreiro, você encontra o distribuidor, você encontra o seu amigo de 10, 15, 20 anos atrás, você encontra o gráfico. Eu acho que esse corpo a corpo estava faltando por diversas razões. Então, além desse encontro das pessoas que compõem a cadeia produtiva do livro, a ideia comum do problema que estamos enfrentando. Ele é muito grave,
E uma das ideias, se você pegar a programação lá do encontro, é bem pontual, com problemas típicos das nossas necessidades. Por isso que eu acho que o encontro vai ser um sucesso, porque ele está indo exatamente nas chamadas feridas, né? Aí a programação, eu acho que já dá para a gente pensar e falar sobre isso, né? Vocês convidaram o Leonardo Neto, para ser o curador desse evento e tentar reunir os principais temas que a gente poderia falar que são pertinentes para o setor. Então, expliquem para a gente um pouquinho como é que foi pensado isso, o que tanto vocês desejam falar lá e, enfim, a participação do Léo também criando essa programação inteira. Thalita, eu vou colocar o lado que nos afeta diretamente, que é a gráfica. Eu estou aqui como presidente da Abigraf São Paulo. Você sabe que mais da metade da produção gráfica brasileira está no estado de São Paulo, né? Eu vou falar essa parte, o Vitor, com certeza, vai completar. Quando o pessoal, às vezes, questionava, não mais, as coisas mudaram, por que a gráfica está participando disso, né? Eu sempre escutei isso. Quando eu estou no meio dos escritores, eu escuto críticas aos editores. Quando eu estou no meio dos editores, eu escuto críticas ao gráficas. Então, eu vou responder uma pergunta que eu acho que ela é muito pertinente. Tá? Veja bem, nós temos uma quantidade imensa, que a gente chama de bibliodiversidade, que são as pequenas editoras, tá certo? As pequenas editoras publicam autores novos, às vezes independentes, pessoas que estão começando. Então, as editoras têm uma importância muito grande sobre esse patrimônio intelectual. Só que quem imprime esses livros dessas pequenas editoras ou dos autores independentes são as pequenas gráficas. Se você tirar a pequena gráfica desse contexto, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma quebradeira geral. Nós não podemos ficar no mercado só falando das grandes editoras, só falando das grandes gráficas. Então, eu acho que é uma preocupação muito grande. Então, a Abigraf percebeu isso, que onde está o seu cliente? É aquele que roda o santinho, é aquele que roda o folder, é aquele que roda o livro, tá certo? Tudo isso em pequenas quantidades. Eu tenho uma quantidade imensa de gráficas aqui, com 6, 7, 8 funcionários. É esse pessoal que eu quero, que eu acho que é importante participar do encontro. Não só para resolver os seus problemas, mas para olhar o lado do outro. Né? O quintal do outro é sempre mais bonito, né? É sempre mais verde. E quando você vai para um evento como esse, você começa a entender o problema do livreiro. Puxa vida, né? O livreiro fica com uma quantidade, um valor imenso sobre o valor do preço de capa. Ah, mas o distribuidor ganha um valor, aí ele não compete, não é suficiente esse valor. O coitado do autor fica apenas com 10% sobre o preço de capa. Todos esses problemas, se você somar, nós precisaríamos que o livro tivesse 200%. Nós sabemos que isso é impossível. Então, onde está o grande problema da cadeia produtiva do livro? Está no preço. Ora, mas aí você não pode chegar e aumentar o preço do livro, porque você perde demanda. A coisa começa. Então, eu acho que todas essas coisas, se você olhar a programação, vai ser discutido. E lá tem uma mesa muito importante, né, Vitor? Que é a mesa sobre a Lei Cortês, que a gente está apostando muito nisso. A gente tem visto no mercado um despreparo muito grande de desconhecimento da força, do poder da lei, de que ela vai ser útil, que ela vai ser necessária para todo o mercado como um todo. Né? Mas aí o Vitor tem uma visão global, porque compete à Câmara Brasileira do Livro, o evento, mas eu estou falando pela parte dos gráficos. Né? E também um pouquinho, só ainda completando, encerrando a minha parte, a gente tem nós vamos falar sobre tecnologia. A gráfica pode ajudar muito os editores. A gente tem um monte de coisa que a gente faz que o editor não sabe. Né? Então, a ideia é essa, é exatamente a gente conseguir mostrar o quanto a gente pode ajudar a gráfica, fazendo isso, fazendo aquilo, e assim por diante. Mas aí eu acho que o Vitor pode ajudar a gente bastante com essa informação geral. Né? Então, obrigado, João.
Eu acredito que é um encontro muito importante. Estamos aí, é um encontro de fechamento quase de ano, né? Depois desse encontro, o que a Câmara vai fazer? A entrega do Prêmio Jabuti, que também outro sucesso, e nós estamos com mais de 4.300 inscrições no Prêmio Jabuti esse ano, e mostra a biodiversidade como ela é rica, né? E depois a gente vai ter algum outro evento de encerramento de final de ano, né, que vocês todos ficarão sabendo, e viramos o ano e estamos aí entrando em processo eleitoral na Câmara Brasileira do Livro. Eu deixo a presidência da Câmara Brasileira do Livro a partir de março, né? Mas até lá a gente acredita que já tem um novo presidente, uma nova presidente, e a gente vai encerrando o nosso trabalho aqui na Câmara Brasileira do Livro e com muito prazer e muito orgulho, a gente, junto com a diretoria e os amigos do mercado, a gente está conseguindo cumprir toda aquela plataforma que a gente propôs há 4 anos atrás, né? Mas vamos ter, sim, vamos falar de coisas da atualidade, né? Vamos falar dos nossos problemas, o que atingiu da própria pandemia, como foi difícil para as editoras e para as livrarias no início da pandemia, nos 6 primeiros meses, depois do primeiro ano. Muitas livrarias que já vinham com problemas muito sérios acabaram ficando pelo caminho e a Câmara, junto com outras entidades, nós ajudamos, encontramos caminhos e tal. E o livreiro, né, ele é resiliente, ele conseguiu se restabelecer, recuperar, e hoje nós temos aí uma situação melhor do varejo do livro. Porém, temos sempre ameaças, vamos falar sim, sobre a Lei Cortez, que é uma coisa que a gente já briga e luta e batalha há muitos anos. É uma lei que é inspirada na Lei Land francesa, onde a gente busca um equilíbrio no preço no varejo do livro, para que a pequena livraria, a média livraria e as grandes livrarias possam usar as mesmas ferramentas para poder oxigenar todo o varejo do livro, né? E vamos falar também sobre a questão dos uma possível reforma tributária, o imposto que possa vir no livro, isso também ameaça também o nosso setor. Vamos ter mesas falando sobre isso, né? Uma mesa que nós vamos ter logo na saída, nós temos a Pátria, que é uma assessoria parlamentar da Câmara Brasileira do Livro e de outras entidades do setor. Vão ter 2 especialistas falando sobre a composição do novo Congresso, o que esperar deste novo Congresso para o nosso setor e para o Brasil como um todo, né? A partir do ano 2023. Eu acho que vai ser uma mesa muito interessante para ir nos norteando o que caminho nós vamos seguir, né? Vamos falar também sobre a questão e o João entende muito bem disso, do ESG, né? Que é sobre a questão ambiental, socioambiental, e as empresas, essa responsabilidade socioambiental. Isso é muito interessante. Vamos ter uma cobrança muito grande a partir de um certo momento na questão 2030, né? Enfim, nós vamos também falar de uma coisa que temos tido muito aí, essa questão das entidades, essa aproximação com as entidades, essa sinergia que as entidades, nos últimos anos, elas vêm tendo para o engrandecimento do nosso setor. Porque não era fácil, há muito tempo atrás, a gente ter contatos com as outras entidades. Era difícil a gente falar com a Abigraf, ou falar com o SNEL, ou mesmo falar com a Abre Livros, né, que é a Associação dos Livros Didáticos e Sistema de Ensino. Não era fácil, né? Então, acho que isso tudo, o que aconteceu? As presidências, né, nós somos muito conhecidos, crescemos juntos, então, para mim, é muito fácil pegar um telefone ou ir até o escritório do João e bater um papo e falar do nosso setor. Antigamente era quase que inatingível. De repente tinha um grande diretor de uma grande companhia, você não tinha esse contato, né? E aqui não. Se o João precisar de falar comigo, ele liga, ele vem na minha empresa, eu vou lá no Rio de Janeiro, falo com o Dante, ou falo com o Marcos Teles da leitura, o tempo que eu precisar, a gente fala com ele. Então, isso é muito importante, porque o nosso setor ele é único. Então, nós temos as dificuldades são muito parelhas, são semelhantes. Então, se a gente não tiver unidos,
nós vamos acabar, em vez de ajudar, dificultando toda essa situação que a gente vê, né? A gente vai falar de tecnologia, a banda 5G, o que isso vai interferir ou vai impactar, né? Vai impactar no varejo do livro, na produção literária, na produção dos conteúdos a partir de um certo momento. Você fala de metaversos, ou a internet das coisas. Será que as livrarias, como que serão as livrarias do futuro? Será que alguém consegue nos dar, nortear o futuro do varejo do livro, né? Enfim, temos muitas coisas que nós vamos fazer e falar. E uma coisa mais legal, João, eu acho que inclusive, a Câmara Brasileira, junto com as entidades que estão ajudando a gente a organizar esse encontro, vai disponibilizar ingresso para 30 livreiros. Eu até estava falando hoje com os organizadores, com quem está organizando, com o time da Câmara. Vamos trazer 50 livreiros, não as grandes livrarias, os livreiros, os jovens livreiros, os profissionais das livrarias, os funcionários das livrarias de várias cidades do Brasil, eles vão ter as inscrições franqueadas pela organização, não vão pagar as inscrições. E isso que nós queremos trazer? Gente jovem para trocar experiência com nós, né, João? Nós que estamos aí, nós estamos já quase decano, estou com 60 anos, o João está com 45 e tal. Essa troca de experiência presencial, como o Fábio falou, é super importante. Na Bienal não deu tempo de fazer quase nada, né, Fábio? A não ser controlar filas, porque foi um sucesso. E a gente está esperando isso também. Acreditamos que esse encontro de editores e livreiros que vai acontecer aqui em Campinas, no Resort, próximo de São Paulo, eu acho que vai ser um grande evento, mais um grande evento que vai marcar. E ele vai ter que ser, nós vamos ser cobrados, viu, João? Você que continua na Ligraf, ele vai ser cobrado pelo nosso setor, né, pela nossa indústria, praticamente vai ter que ser anual também, já vai ter que entrar no calendário das nossas entidades. Vitor, você falou agora sobre, há pouco, desse caráter de fechamento de ano, né? Praticamente que o evento tem, né? E me diz uma coisa, para todos os setores, vamos chamar assim, que estão no encontro, né? Os livreiros, gráficos, né? Editoras, o desempenho do ano é semelhante? Quer dizer, ou teve gente que se deu muito melhor do que outros? Como é que foi? Há um equilíbrio entre, sabe, o desempenho das gráficas, das editoras, das livrarias? Como é que é? Bem, eu posso falar um pouquinho das livrarias e também das distribuidoras e das editoras. Eu percebo que o desempenho está muito parecido com o do ano passado, que não foi ruim, mesmo a gente estando aí no final, na pandemia, no início, no primeiro semestre do ano passado, estávamos totalmente ainda no momento pandêmico. No segundo, começou a melhorar tal, e a gente teve um desenvolvimento, uma venda, um plus de venda aí no varejo do livro no terceiro quadrimestre, né? No final do ano foi muito bom. O início do ano continuou bem também, estamos indo bem. Algumas compras do governo, principalmente de prefeituras e dos estados, também ajudou muito as editoras. A gente percebe que o varejo melhorou. Todo aquele pessoal que migrou para as compras online, né, para as livrarias online, já não está como estava. As vendas online diminuíram. Estou falando livro, não estou falando do outro setor. Diminuíram, mas a gente percebe que as livrarias abertas, muita gente voltou a frequentar as livrarias. Então, para você ver a importância da livraria física. A livraria física para as novidades, as livrarias físicas para os lançamentos, as livrarias físicas são as verdadeiras vitrines, né, do editor, né? E isso nós tivemos a Bienal, que foi um sucesso. As pessoas estavam querendo novamente tocar no livro, encontrar o livro, encontrar seus autores. Então, isso continuou. Então, está bem? Não está bem, poderíamos ter melhor. Somos ainda um país de baixo índice de leitura, temos muito o que fazer ainda, mas eu acredito que dos males menores, eu acho que nós estamos estabilizados, crescendo um pouquinho, e uma coisa, a inflação no papel, consequentemente teve a inflação no livro, isso também acaba impactando, não é legal, mas
as empresas vão se encontrando tal, e eu vejo que as livrarias têm tido um movimento interessante, as editoras voltaram a produzir, uma coisa interessante de fazer esses box, né? Você vê box para tudo, agora os clássicos, as novidades, os livros. Então, isso aí, na minha época, quando eu era balconista de livrarias, aí isso há 30 anos atrás, era difícil encontrar um box, não tinha box. Para nós, aquilo era algo, não era, só tinha as coleções lá que a gente comprava daquele dos vendedores porta a porta, mas não tinha esses boxes. Mas é uma coisa linda que esses boxes. As pessoas compram o livro, tem 2, 3 livros, depois compram o box de novo, porque ela gosta daquele autor, daquela obra, ou daquele jogo, daquelas várias obras que tem ali, e coloca e guarda, né? E guarda aquilo no seu stand e tal, e dá de presente. Então, eu acho que a gente está sempre se reinventando, e enquanto a indústria, né, quando o varejo do livro, as vendas do livro em papel, elas vão melhores, consequentemente, as gráficas também melhoram o seu faturamento, e aí o João pode falar um pouquinho também das gráficas, né? O Vitor tocou no assunto. Vamos lá. A indústria gráfica trabalha num outro tempo completamente diferente das editoras. Quando as editoras estão comemorando, estamos vendendo, estamos satisfeitos, a gráfica está em baixa, né? Muitas vezes, quando o editor está reclamando, nós estamos trabalhando na indústria gráfica, faturando o pedido, né? Nós temos a época da escolar, nós temos a época de venda para governo, então as gráficas trabalham por período, totalmente diferente da parte que compete às editoras, né? São mundos totalmente diferentes. Então, existe um ditado no nosso mundo, no mundo gráfico, que diz: quando os editores estão chorando, nós, gráficos, estamos felizes, né? Porque nós estamos faturando pedido enviado pela própria editora, né? Agora, quando o livro sai da gráfica, até esse livro chegar no varejo, na ponta, demora, às vezes, 2, 3, 4 meses, né? Negócio extremamente complicado. Então, são tempos diferentes. Agora, nós, gráficos, medimos por ano. Acho que o mercado editorial também faz a mesma coisa, né? O varejo tem pesquisas hoje mensais, mas o que nos interessa é o desempenho do ano, né? E o livro vem lentamente, com todas as suas dificuldades, vem recuperando a conta mercado, né? Claro, falta muita coisa ainda, a gente perdeu mais de 20% nos últimos 10, 15 anos, mas eu acho que o livro está voltando com tudo, as pessoas estão querendo eventos, querendo lançamentos, a gente sente isso no dia a dia. Fazia muito tempo que a gente não tinha lá na editora, agora estou falando como editor, um autor chegar e dizer: puxa vida, eu quero lançar o meu livro numa livraria. Mas é tempo que eu não escutava isso, né? Antigamente a pessoa falava: eu quero lançar meu livro pelo Zoom, pela plataforma, não quero sair de casa, quero ficar de pijama da cintura para baixo. Então, essa volta, esse retorno, aliás, o Fábio colocou isso muito bem, as pessoas estão carentes de livro, de abraço, de beijo, da presença do papo de rever os amigos. E onde eu acho que o encontro, né, Vitor, está vindo em ótima hora. Em ótima hora. E quem não for, vai perder. É aquela história: por que eu não fui? É o tal do arrependimento. Isso me lembra muito a Bienal de São Paulo, todos vocês estavam lá. Pouca gente acreditava na Bienal, né? Mas quem ficou, quem quis participar, teve uma das melhores bienais. Vocês sabem que eu sou um crítico tremendo da Bienal, mas eu acho que todo o mercado teve uma grande Bienal. Uma grande Bienal, porque as pessoas queriam voltar a rever as outras. Você vai ver que a Bienal do Rio vai ser um sucesso, a próxima de São Paulo também vai ser um sucesso. Por quê? É o contato físico, de ver seu escritor, de abraçar seu amigo, de reencontrar, que é o que o Fábio falou, reencontrar as pessoas que são caras para a gente. E como é que está a procura? Você já tem bastante gente inscrita? Vocês estão vendo mesmo que o povo está animado em comparecer? Como é que está? Thalita, temos sim, inclusive com apoio, que o Publishing News é a nossa mídia oficial, né? Mídia especializada. Obrigado aí por nos ajudar. Temos aí sim um número já interessante, aí por volta aí de, hoje, ainda falta aí quase que um mês, né? Por volta de 80 inscritos. Eu acho que nós vamos chegar aí no número legal, aí por volta de umas 200 pessoas de norte a sul do Brasil, e tem também empresas
procurando, porque nós vamos ter um espaço também, né, de negócios. Então, tem empresas distribuidoras, editoras, até gráfica mesmo, que quiser divulgar o seu produto, o seu serviço, pode ir lá comprar um espaço e expor lá e ficar ao nosso lado lá, e vai ter também o espaço de negócios, vários estantes. Nós tivemos já 10 estantes confirmados e tem gente procurando ainda. Eu acredito que, mesmo que a gente sabe que as empresas, no final do ano, todas estão muito atarefadas, lançamentos, participando de outros eventos, mas eu acredito que vamos ter, sim, um número bastante interessante, e também é um local muito aprazível, né? E é um resort que a gente está ali. Ah, mas eu tenho que ficar os 2 dias ali o tempo todo confinado? Não, eu posso chegar lá, não, vamos tomar um café, um refrigerante, uma cerveja da tarde, num local ali próximo da piscina, e falar do nosso setor, dos gráficos da CBL, ou o novo portal da CBL que a gente colocou no ar agora, que está muito bonito, muito interativo. Enfim, eu acho que até esse momento, aquilo que eu pensei em ajudar e fazer na CBL, na minha gestão, estou conseguindo colocar tudo em prática, até o novo portal, o portal de serviços. Isso é tudo para o mercado, né? E sem falar que nós fizemos uma coisa que já vínhamos tentando há muito tempo, o João sabe muito bem disso, que era atualizar o estatuto da CBL. E conseguimos, né, João? O João ajudou também. Na Assembleia, ele aprovou, sugeriu algumas mudanças, algumas coisas importantes para pôr também no Estatuto, e estamos aí com o Estatuto aprovado novo. A nova gestão já vai estar em cima, já vai estar sobre a égide desse novo Estatuto. Isso é super interessante, não é fácil você mexer ou aprimorar ou melhorar o Estatuto de uma entidade onde nós temos quase 600 associados, né? Não é fácil, os interesses são vários. A gente tem que tentar levar para que todos esses interesses canalizem para um local só e agrade, pelo menos agrade 99% de todos esses associados, que são todos importantes. Aproveitando um evento que acho que busca ver o que vem por aí também, falar muito do que vivemos nos últimos tempos, mas acho que também para nos preparar melhor para o futuro, né? Vendo também dois profissionais de muito tempo de mercado, a gente vai, eu acho que depois de anos com muitos desafios, né? Eu não creio que isso vá mudar em 2023, né? Eu acho que do lado do João a gente pode ver que os insumos gráficos têm uma inflação importante, né? Que isso muitas editoras tiveram que mudar o papel de miolo, alguma coisa assim, até anunciaram isso em suas redes sociais, que é algo também que é importante para o leitor, porque se a gente repara que o leitor está cada vez mais ah, ele é mais crítico, mais exigente, né? O que vocês imaginam, já vendo, a gente já falou um pouco disso também, né? Da Lei Cortez, etc., da questão dos impostos e tudo. João, primeiro você, o que você acha qual que vai ser o desafio dos gráficos aqui em 2023? Vamos lá. Muito obrigado pela pergunta. Eu precisava responder isso, obrigado. Nós temos 2 perfis, tá? Vamos pegar primeiro do editor pequeno. O editor pequeno, ele dificilmente compra papel, e ele ele tem um livro para rodar, ele procura a gráfica, ele faz uma cotação, geralmente ele já tem meia dúzia de gráficas que ele trabalha, ele faz a cotação. Essa é a primeira parte. E esse editor tomou um susto muito grande, tá? O repasse médio foi de 57% sobre o papel. Quando você leva isso vamos separar o mundo do editor e o mundo do gráfico. Quando você está falando só do editor, nós estamos falando aproximadamente 7,5%, 8% sobre o preço de capa, que é o que custa realmente o papel dentro da produção. Só que se você levar isso para o custo do gráfico, o papel é tudo, né? Então, isso a gente sempre deve levar em consideração. Quando você fala 57% no custo da gráfica, ele tem que repassar isso para o editor, né? O editor ainda tem aquela margem, ele mexe aqui, diminui a tiragem, faz um pacote, ele ainda tem esse jogo de cintura. O gráfico não, tá? Agora, existe um outro tipo de editora,
um outro tipo de gráfica. Nós estamos falando agora da editora de grande porte. Essa compra o serviço pronto. E ela compra do gráfico que tem papel. As pessoas esquecem muito disso. Uma editora top, ela vai comprar o serviço de determinada gráfica que tem o papel que ela quer, no prazo que ela quer e na quantidade que ela quer. Esse é um outro grande problema dentro da indústria gráfica. Então, nós temos um mercado que trabalha do grande para o grande, e nós temos um mercado muito pequeno, que é a tal da bibliodiversidade, do pequeno para o pequeno. São dois mundos. São dois mundos. Né? Eu fiz uma pesquisa aqui na Bigraf, a média, o papel não subiu igual para todo mundo. O mínimo foi 57%, mas eu tenho casos de que o papel chegou a 100%. Ora, numa gráfica, isso é mortal. Eu não posso, uma coisa que eu cobro 10, cobrar 20. Já no livro, não. O repasse do livro, 7,5% sobre o preço de capa, nós estamos falando algo de 28%, 29%. E os editores, o que fizeram? Repassaram 10, 15, né? Todo mundo vai confirmar isso, e depois vão passar mais 10. Isso, o impacto, mesmo sendo um impacto grande, ele não é tão pesado ainda sobre o preço final de capa. Só que, se a gente aí tiver o fim da isenção, tá certo? O fim da isenção do PIS e COFINS, eu acredito que não passe. Se a gente tiver aí também a tributação sobre o tal da CBS lá, sobre o preço final. Se vai somando tudo isso, aí sim, nós vamos ter, o livro vai ter que praticamente um impacto final de 20%, 25%, 30%. Muito caro, muito caro. Conversando com leitores, né? Agora olhando pelo lado de quem compra. Muitas pessoas que compravam 1 ou 2 livros a cada 2 meses, 3 meses, estão reduzindo, estão comprando menos, estão deixando guardado para comprar aquele livro que busca, né? Isso é um impacto violento. O pior desses aumentos ainda não chegou. Nós vamos ter agora, para os 3 últimos meses do mercado, um aumento muito grande, porque não tem jeito. Você ainda está vendendo fundo de catálogo, você ainda está entregando o livro que você imprimiu com preço velho. Lembre-se que nós, da indústria gráfica, estamos sempre atrás, né? Mesmo que a gente repasse o preço, ele vai chegar na ponta com outro valor, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí para o Natal, né? Que é um grande desafio. O Natal e algo muito perigoso que eu sempre digo a cada mudança de governo. A conta vai chegar. E o que a gente vai fazer? Né? Toda essa mala de bondades, isso uma hora vai chegar e vai cair sobre o consumo. Perfeito? Então, aí o livro queira ou não, ele sofre esse ataque frontal direto, e nós vamos ter problema de matrícula, livro escolar, nós vamos ter problema das matrículas, enfim, tudo isso vai começar a acontecer agora, IPTU, IPVA, todas essas coisas caem para o contribuinte brasileiro como se o ano fosse zerado, né? A gente tem uma mania no Brasil de zerar as coisas. Agora é um ano novo, tudo novo, todos os impostos novamente. E as coisas no dia a dia não são assim. A gente faz compra no supermercado, a gente paga escola, a gente paga a conta de luz. Eu tenho muito medo do quanto isso será um impacto sobre o livro. Fábio, olhando assim pela ótica da macroeconomia, o João já fez um bom panorama, né, João? E isso é o que vai acontecer mesmo, né? A gente tem aí expectativas que o livro ainda ele vai ter algum aumento, mas a gente já sentiu, sim, neste ano, um aumento aí no capa aí da ordem de 50%, 60%, 70%, se você comparar o ano passado, né? Somente na impressão. Enfim, mas eu olhando assim o ano que vem, sim, vai ser acho que um ano, como no Brasil, todos os anos que vira, zera tudo, mas esse zerar sempre é desafiador, né? E eu acho que para o ano que vem, mesmo se com troca de governo ou não, eu acho que nós vamos ter um desafio muito grande, mas a gente só tem um caminho. Nós temos que buscar o crescimento e desenvolvimento da nação como um todo. E a gente já está sentindo dificuldades de contratação.
Então, acho que o investimento que qualquer um dos governos que possa vir aí, ou seja, os governos estaduais ou mesmo federal, investir na formação destes jovens. A gente tem muita dificuldade de encontrar funcionários, de recrutar funcionários para as nossas empresas. E quando a gente recruta, a gente percebe que eles vêm muito, muito mal preparados para o mercado de trabalho. Então, acho que é um trabalho, é um estudo que o governo, o Ministério da Educação, o Secretaria, tem que fazer para disponibilizar. Se o país voltar a crescer durante mais 1, 2, 3 anos, vai faltar mão de obra boa. Nós vamos ter mão de obra, senão que as empresas vão ter que treinar. E uma coisa que a gente tem percebido que as próprias empresas acabam os funcionários de sair, uma rotatividade muito grande. Você tem um bom funcionário, ele acaba indo para outras empresas, que as empresas maiores vão lá e recrutam, pegam, pagando mais e levam um funcionário, de repente, de uma empresa há 2, 3, 4 anos já treinados para outras empresas. Isso não é ruim, o problema é que a gente não consegue repor esse funcionário rapidinho, né? Enfim, eu acho que tem que melhorar o poder aquisitivo da população, e se você vai melhorar o poder aquisitivo da população, melhorando o poder aquisitivo da população, eles vão ter também poder de compra melhor e consequentemente, vai comprar mais livros. Isso vai melhorar o poder aquisitivo da população com empregos bons de qualidade e com salários também condizentes com a necessidade do nosso público trabalhador, nossa necessidade do trabalhador, a necessidade do cidadão. Enfim, eu acho que nós temos muito o que fazer, e por mais que a gente fica pensando o que vai acontecer nos próximos anos, eu sempre fui um otimista, eu acho que a gente vai continuar bem, independente quem volte, quem entre, quem saia ou quem fique, porque o brasileiro ele tem muitas demandas, mas uma coisa que ele não falta nele é vontade de produzir, vontade de desenvolver, vontade de crescer, vontade de estar sempre melhor em benefício da sua família, dele próprio e, consequentemente, do seu país. Completando o que o Vitor colocou muito bem, é um fórum, né? A gente está lá para discutir. Eu tenho sentido por parte das entidades e por grande parte dos editores de gráficos, livreiros, distribuidores, uma vontade imensa de discutir, de tocar na ferida, tá certo? Eu acho que se a gente não fizer isso, vai ser muito ruim. Eu, particularmente, dentro da minha formação e estando à frente de uma entidade de grande porte, 2023 está perdido. Tá certo? O próprio país vai ter que se organizar, tem que pagar suas contas, parar com essa mala de bondades, e nós vamos ter que, a médio e longo prazo, fazer um país novo. E, independente do governo A ou B, nós vamos levar 2023 aí trabalhando, vai ser um ano muito difícil, e para a gente ter alguma chance, alguma esperança em 24. Isso não é para assustar ninguém, não. É a verdade. A verdade, às vezes, ela pode doer no começo, né? Mas ela é muito boa para todo mundo. Nós temos que reconstruir o Brasil cultural, o Brasil da educação, o Brasil do pensamento, o Brasil das palavras, né? Que a gente acabou perdendo aí por diversas razões. E o mercado editorial, o mercado gráfico, está todo mundo muito antenado a isso. Vamos reconstruir, perdemos, temos ciência disso, nós caminhamos para trás, caminhamos de lado, mas a gente tem que olhar para frente, e grande parte desse sucesso depende do que a gente chama de entendimento, né? E o encontro, eu estou muito entusiasmado com o encontro, estamos apoiando, o Vitor estava falando, é a primeira vez que a indústria gráfica está participando de algo tão importante, por acreditar que estamos no caminho certo, o entendimento. Eu não acredito, particularmente depois de 40 e tantos anos no mercado, nada diferente do entendimento, com as suas diferenças, com as suas fins de vaidade, né? Onde todo mundo começa a olhar para o produto livre de uma forma diferente. Isso aí. Acho que vale agora, Vitor, a gente, para terminar, falar um pouco da ficha, né? De quando vai ser, onde vai ser e como faz para se inscrever, né? Acho que é para arrematar. Obrigado, Fábio.
Quero agradecer aí vocês aí dar esse espaço para a gente. É importante comunicar com o nosso mercado, com o nosso setor, com o nosso público-alvo, né? Então, o encontro vai acontecer na cidade de Campinas, né? Encontro de editores, livreiros, distribuidores e gráficos, né? Com o tema O Livro que Nos Une. O tema é muito interessante para o momento, né? A data do encontro começa às 18 horas, né? Uma recepção, já vai ter uma palestra de abertura, mas é uma recepção, um coquetel de abertura, no dia 26, depois dia 27 e dia 28 de outubro, né, deste ano. O local é no Royal Palm Plaza Resort, em Campinas, né? Fica mais ou menos a 1 hora de São Paulo, 1h20, ou quem vem de avião pelo aeroporto de Viracopos, 15 minutos de táxi ou de Uber, chega até o encontro, né? Enfim, eu acho que estamos muito esperançosos, eu acho que vamos ter um público muito bom e qualificado, com vontade. Hoje mesmo já recebi assim no meu WhatsApp e também no meu e-mail 3, 4 livreiros que já se inscreveram, né? E falando assim, Vitor, você vai estar lá, que legal que esse encontro e tal. Então, a coisa daqui para frente vai aquecer. Eu acredito que vai ser um sucesso, porque estamos todos unidos. Estamos unidos em torno do livro, as nossas entidades estão unidas. Eu acredito que vai ser, sim, um grande encontro, não de fechamento de final de ano, porque nós vamos ter mais coisas. Inclusive, a Câmara Brasileira vai estar com vocês na Flip, né, no espaço do Publish News. Nós vamos estar lá juntos também, estamos apoiando vocês. Enfim, é isso. Criando sinergias para a gente nos aproximar sempre e defender aquilo que é a grandeza da nossa profissão, do nosso dia a dia, que são os livros. Muito bem. João, você quer falar só uma saudação só aqui? Despedir. Não, agradecer a ideia da Câmara Brasileira do Livro, na pessoa do Vitor, toda a diretoria, que apostando nesse evento, ao Publish News, que eu assisti o nascimento do Publish News, começou lá numa livraria que eu tinha, ainda num negócio chamado Parceiros do Livro, isso há muitos anos atrás. Muito bacana o que vocês estão fazendo e apoiando, vocês estão de olho, reconhecendo a importância de toda a cadeia produtiva. Então, agradecer, só tenho a agradecer e gostaria muito que o pessoal ficasse atento à programação, em especial uma mesa que vai ter, se não me engano, é a primeira, sobre a Lei Cortez. Eu vejo nela algo tão importante, que seria bacana, só por isso já valeria a pena o encontro. E eu estava vendo a programação agora, nós vamos ter nessa mesa, acho que pela primeira vez, todos os presidentes de entidades que compõem a cadeia produtiva do livro. Isso é muito bacana. É isso, convidar a todos, estarei lá, se Deus quiser, e torcendo para que tudo dê certo. E vai dar. Muito obrigado. Com certeza. Obrigado, Vitor. Obrigado, João. Valeu, Thalita. Obrigada, gente. Até mais, gente. Até mais.